Olá, boa noite queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Um minutinho que eu vou colocar aqui, Clara, boa noite, ver se está dando certo o som. Mas Louva, boa noite, espero que esteja funcionando bem o som, não consegui testar ainda, me perdoe, se por acaso estiver sem som, vocês me avisem, por gentileza. Vou fazer o teste aqui. Boa noite, Rose. Deixa eu ver aqui, adiantar aqui para ver se está saindo o som, para não termos problemas, né? Vamos lá. Cláudia, boa noite. Deu certo, sim. Um beijo para o Everton. Gratidão a todos vocês. Andréia, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos inaugurando. Olha, sem querer, não tinha pensado nisso. Peguei a primeira camiseta que apareceu. Boa noite, Silene, Daniele, Grupo Esperança, boa noite, Morgana. Peguei a primeira camiseta que apareceu e olha, sem querer, a cor a nossa foto, olha só. João Carlos, boa noite, querido, seja bem-vindo. Enquanto vocês vão chegando, eu vou mandando os aviõezinhos, tá bom? Vou tentar acompanhar pelo computador aqui, para a gente conseguir acompanhar, tá bom? Então, hoje nós estamos estreando a live É a mesma live, mas com outra foto, com outro nome de perfil, e a gente vai conversar primeiro sobre isso. Eu quero explicar para vocês o que fez a gente mudar, levar assim, né, essa mudança. E mudar é sempre bom, né? Às vezes a gente fica com um pouco de dificuldade, um pouco de receio. Ari, boa noite, querido, de sair da zona de conforto, né? Mas a mudança faz parte do nosso processo evolutivo. Isso é fundamental. E a gente, né, está trabalhando nesse processo, né? Tentar mudar aos poucos. A gente sabe quão difícil é mudar. A gente sabe que não é fácil a gente abandonar hábitos. Cleison, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Mudar hábitos, quando estão enraizados, eles ficam mais difíceis da gente conseguir mudar, mas é imprescindível mudar, né? A gente tem que aprender a desapegar das coisas, por mais que a gente goste, por mais que aquilo ainda faça reverbere fundo na nossa vida, né? Will, boa noite, querido, seja bem-vindo. Jucimara, boa noite. Jucimara, preciso conversar com você depois. Não esqueci do seu pedido, não. Depois a gente conversa. Está aqui na minha agenda aqui para responder para você. Então, gente, é isso aí. Deixa eu só acabar de mandar uns aviõezinhos aqui e a gente já segue em frente. Pronto. Então, gente, Leila, boa noite, seja bem-vinda. Um beijo para a Cláudia, para o Everton, para a Mari, para essa família maravilhosa de amigos queridos do coração. Então, gente, hoje, olha, juro, sinceramente, não pensei quando eu fui pegar essa camiseta. Não, agora que eu olhei aqui e me vi na frente do computador, que eu me toquei que realmente é a mesma cor, né, da foto do nosso perfil. Olá, Débora, boa noite, seja bem-vinda. Obrigado, Gleison. E eu vou explicar a vocês, né, essa trajetória, o que nos levou assim, a essa mudança do nome. Enquanto vocês vão chegando, depois deixa eu fixar o comentário já, então depois eu acabo esquecendo e aí fica pior, né? Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Opa. Pronto, fixei o comentário. E o Everton está mandando beijo de luz para todos os amigos do coração. Jaceira, boa noite, querida. Gratidão por estarmos participando lá do Evangelho. Muito bom. Gratidão mesmo, de coração. Então, amigos, deixa eu explicar para vocês como é que foi a minha trajetória, né? Eu comecei assim nesse projeto virtual, na verdade, pelo YouTube, né? O meu canal lá do YouTube que eu comecei a fazer algumas lives sobre Jerônimo Mendonça,
Tem várias lives lá no nosso canal do YouTube que a gente fez. E surgiu uma época que o movimento jovem espírita, e segundo Lucas Gabriel, jovem somos todos nós, um há mais tempo, outro há menos tempo, né? Então somos todos jovens, viu, Ari? Nós somos todos jovens, João Carlos, depende da referência, né? E surgiu aquela época, principalmente da Carol de Oliveira, da Meninas Espíritas. Olá, Martiele, boa noite, querida, seja bem-vinda. A Carol começou um desafio dos 21 dias. E foi uma série de lives que foram acontecendo, um desafiava o outro, e aí surgiram vários perfis fazendo lives, né? Nani, boa noite, seja bem-vinda. Vários perfis fazendo as lives. E eu estava sempre assistindo às lives dos nossos amigos. E o Marlon, do Espírito John, juntamente com a Evelyn. Custou para achar, Martiele, tá bom. Mas a gente consegue, se Deus quiser, daqui para frente, firmar aí. Aí o Marlon, do Espírito John, juntamente com a Evelyn, começaram a fazer lives. E eu entrava em todas as lives deles e eu ficava instigando todas as vezes para a Evelyn, porque o Marlon já tinha participado do Home Office Espírita, eu instigando a Evelyn para participar. Até que um dia eu levei a Evelyn, consegui levar que a Evelyn fosse para o Home Office Espírita, e deu um show realmente, a menina tem bastante conhecimento. Qual foi a surpresa? Quando chegou no finalzinho, né, como um perfil desafiava o outro, e o Marlon e a Evelyn me desafiaram. Obrigado, Clara, obrigado. Eles me desafiaram para fazer as lives. E eu comecei a fazer live pelo meu perfil particular, Aloysio Sônego, e lá no meu perfil eu comecei a fazer essas lives. E, se não me engano, no começo era momentos com o Chico Xavier. Eu acho que era alguma coisa assim. Não, era reflexões ao cair da tarde. Tá? Reflexões ao cair da tarde. Eu fazia as lives sempre às 5h30 da tarde. Sempre às 5h30. E o projeto, né, no meu perfil, Aloysio Sônego, chamava-se Reflexões ao cair da tarde. Marquinho, boa noite, querido. E nós fizemos as lives, 21 dias dessas lives, e eu gostei da ideia, e comecei depois a continuar esse projeto, e aí comecei refletindo com Chico Xavier, né? E foi dessa de reflexões ao cair da tarde, refletindo, eu acabei criando um perfil particular, um outro perfil no Instagram, desvinculando do meu nome, que a Flavinha brinca muito, né? Neire, boa noite, seja bem-vinda. A Flavinha brinca muito porque era reflexões.ao.cair.da.tarde. Então tinha ponto para tudo quanto é lado. Por conta disso, né, depois a gente encurtou o nome do perfil, ficou Reflexões da Tarde. E aí o pessoal sempre conversando, falou, pô, Luiz, mas se você está fazendo sempre o negócio à tarde, se você for fazer à noite, como é que vai ficar? Aí resolvemos, né, naquele momento, como tinha muita gente que tinha os perfis, que as pessoas entravam e não sabiam quem era que estava entrando nas lives, eu falei, eu vou fazer o seguinte, então, reflexões.aloysio. Que assim, quando eu entrar na live, o pessoal já sabe que é o Aloysio que está ali. Então, e aí a gente começou esse projeto. Começamos a fazer lives sobre Jerônimo Mendonça, que por sinal agora é dia 9 de dezembro, comemora um ano da primeira live que nós começamos a fazer sobre Jerônimo Mendonça, pelo Instagram. E a partir daí a gente começou. Mas sabe esse negócio que eu sentia? Falava assim, poxa gente, o meu nome fica aparecendo, eu queria desassociar. Mas ao mesmo tempo que eu pensava em desassociar o meu nome do perfil, eu via o outro lado, assim, quando as pessoas entravam, e quando eu entrava numa live, a pessoa já sabia exatamente que eu estava entrando. Então ficava mais fácil das pessoas me conhecerem, me identificar, me cumprimentar, né? E foi. Até que um dia o meu filho Vitor chegou para mim e falou, pai, por que você não muda o nome do seu perfil para Alô Espírita, por exemplo? E eu lembro junto que o João Carlos, toda vez que ele entra nas nossas lives, ele fala, alô Aloysio, né? Deixei a ideia amadurecendo um pouco, ficou a coisa assim,
E conversa vai, conversa vem. Comecei a pesquisar e vi que Alô Espírita já existia um perfil, todo junto. Alô Espírita, que na verdade pertence, salvo engano, ao Fábio De Luca, o Fábio De Luca do Amigos da Luz. Martielli falando que onde fez a primeira live dela, 1 ano, hein? Parabéns, Martielli. E então eu falei, bom, já tem esse, embora eu poderia fazer alô.espírita, mas alô.espiritismo não tinha. E pensando nessa conjugação, né, até conversei com a Flavinha, né, que bolou todo esse novo layout da foto. Eu já tinha escolhido um fundo, a Flavinha fez a montagem, o anterior a Flavinha que tinha feito também, e esse foi a Flavinha que fez novamente. A ideia é ainda eu pegar uma foto legal de óculos, porque a gente sempre fala que a gente tem que trazer sempre uma foto mais atual da gente. Mas pela correria que foi, e a Flavinha dando pilha para mim ontem, né? Dando pilha, falei, então tá bom, vamos soltar, já que hoje é 1º de dezembro, a gente já começa com foto nova, com perfil novo e tudo mais. E foi uma forma que eu achei para me desvencilhar um pouco do nome do meu perfil, né? Tirar o meu nome do perfil. Porque não sou eu que tenho que aparecer, é a mensagem que a gente tem que levar. Pensei muito nisso também. E falo para vocês com carinho, sabe? Dá um misto de... Olá, Wilton, boa noite com Jesus, meu querido. E dá um misto de uma saudade, sabe? Sabe aquela saudade que dá assim de uma coisa tão gostosa, de momentos tão legais que foram? Aí você fala assim, poxa, Reflexões.Aloysio já estava tão enraizado, tão marcante, e eu confesso a vocês que eu fiquei assim meio que com um pouco de pena de abandonar o perfil. Mas que eu falei para vocês, a gente tem que desapegar, ainda que seja de uma coisa simples como o nome de um perfil. A gente tem que aprender a desapegar. Até o nosso nome próprio, né? Hoje eu estou Aloysio, amanhã posso ser Maria, posso ser João, pode ser qualquer coisa, né? Qualquer outro nome. Então, na verdade, os nossos nomes... Olá, Flavinha, boa noite, querida. Gleison, combinado. Estou à disposição, podemos combinar com certeza. Deixa eu ver. Eva, boa noite, seja bem-vinda. Então, a ideia foi essa, desvincular o meu nome do perfil. E tem uma parte dele, né? O alô de Aloysio, né? Que também dá um outro significado, o alô espiritismo, né? Chamando o pessoal para o espiritismo de um modo geral. Mas também, né, como a gente faz, aproveitando que a Flavinha está aí, se vocês pesquisarem no perfil Amiga Espírita, vocês vão perceber que está @amiga.espírita. Embaixo está marcado Flávia Canosa. No meu vinha como @reflexões.aloysio, embaixo Reflexões Aloysio. Como é que fica agora? @alô.espiritismo e embaixo Reflexões Aloysio. Quer dizer, se as pessoas ainda procurarem o meu nome pelo nome antigo, ainda tem como me localizar. E vocês que estão sempre com a gente também, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, porque da mudança, né? E é importante, né? Eu acho que é importante a gente estar atualizado, a gente, né? Tem um misto de saudosismo realmente, mas a gente tem que... Não diga alô espiritismo. A minha marqueteira, Flavinha, você está na área errada. Você está que nem eu, viu, Flavinha? Você devia ir para a área de marketing, viu? Eu falo assim, olha, eu já fiz direito, eu já fiz letras, minha próxima faculdade com certeza seria marketing, mas agora, pela pandemia, deixa quieto. Olha lá, o Gleison está chamando todos nós, olha lá, hein, ó. A Marte, o João, a Flávia, a turma da luz aqui, ó. Olha, nós somos apenas, como a Monique fala, nós somos lamparinas, né? Mas quando a gente está todo junto, a gente forma uma grande luz, né? Isso que é bom. Então, agradeço e falei, olha, Flavinha, você chegou agora, eu coloquei essa camiseta por acaso, não... Agora que eu entrei na live, que eu me olhei, eu vi que eu estava com a mesma cor da foto do perfil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como a Jacira falou, a gente tem que desapegar, realmente, né? A gente tem que desapegar
Dá aquele saudosismo, vou falar para vocês que não dá? Dá, mas a gente tem que ir para frente, né? A gente tem que ir para frente e o importante é o seguinte, né? A mensagem continua a mesma. A gente pode mudar a foto, mudar o nome do perfil, mas o objetivo, o trabalho continua o mesmo, né? Então vamos ver o que o Jerônimo traz para nós no Evangelho em Nós, a lição de número 20. Tá? O caso de número 20 que o Nicola vem retratar para nós. Tá? Evangelho em Nós. Jerônimo sempre dizia bastar apenas uma semana de Evangelho para que nossa responsabilidade aumentasse. A pessoa que passa a ser espírita e conhece o Evangelho de Jesus aumenta a sua responsabilidade perante a vida. Seja uma semana ouvindo ou lendo o Evangelho para conhecer mais sobre reencarnação, vida além túmulo, pluralidade dos mundos. Nosso dever aumenta muito frente ao próximo e frente à família. Imagine depois de um ano ou de 30, 40 anos ouvindo o Evangelho no centro espírita. É necessário exemplificar com amor, caridade, perdão, paciência. O Evangelho tem que estar dentro do nosso coração para o colocarmos em prática e não aberto sobre a mesa para empoeirar apenas. Lembrarmos das elucidações contidas em O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a importância das comunicações dos espíritos. Graças às comunicações estabelecidas, de hoje em diante, de um modo permanente, entre o homem e o mundo invisível, a lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado a praticá-la pelos conselhos dos seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes dos céus que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Este trecho final está na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. E como Jerônimo passou a lição de casa, fica para nós, então, essa lição depois. Essa lição, gente, eu vou falar para vocês, veio muito a calhar, né? Isso aí eu já tinha comentado algumas vezes nas lives, como que é interessante. Eu falo assim, se a gente tem 5 minutos de Evangelho, a gente já não pode mais alegar ignorância. Ah, eu não sabia que fazer isso é errado, eu não sabia que a vida continua, eu não sabia isso, eu não sabia aquilo. Tá, a gente poderia alegar ignorância se não tivesse conhecimento. Mas vejam a responsabilidade que nós temos, como Jerônimo coloca para nós nesse momento, né? Como ele coloca para nós, se nós tivermos, como ele está dizendo, uma semana de Evangelho, e nós estamos aqui com certeza, todos nós, né? Todos nós que estamos aqui, certamente já temos uma semana de Evangelho, pelo menos aqui no nosso perfil a gente pode dizer que sim, né? Nós temos com certeza uma semana de Evangelho. Então, nós estamos já comprometidos com o conhecimento. O conhecimento nos liberta. Porém, quanto maior o conhecimento, maior as nossas responsabilidades. Vejam que interessante. A partir do momento que eu conheço a lei, eu não posso mais alegar ignorância. Aliás, dentro do campo da legislação humana, nós não podemos, em hipótese alguma, alegar ignorância da lei. A lei pressupõe de conhecimento de todos. A lei humana, a lei né, dos códigos, as leis brasileiras, por exemplo. Nós não podemos alegar ignorância. A Flavinha, não adianta sair da live nem fugir do centro. Aí o Vitor também me ajudou bastante na montagem da divulgação do novo perfil aí. O Vitor e a Flavinha foram os responsáveis aí, e o João Carlos com o alô dele. Obrigado, Vitor, obrigado. Então vejam como que é interessante. A Flavinha falou muito bem, não adianta fugir da live.
Já ouviu, já está comprometido. Não adianta sair da casa espírita, ou você vai no centro espírita, como acontece com muitas pessoas, né? A pessoa lá, ela faz ela entra em êxtase, não êxtase não, como que ela fala? Ela, esqueci, não é êxtase, ela entra em estado sonambúlico. Ela entra em estado sonambúlico, né? E por conta disso, né? E por conta disso, o que acaba acontecendo? Eu dormi lá no centro. Por isso que é muito importante, a gente sempre fala assim, vale a dica para quando você for fazer uma palestra presencial. Não fica falando assim, muito calmamente, boa noite, irmãos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações, porque aí todo mundo vai dormir. Você tem que chegar em determinado momento e falar um pouco mais alto, assim que a pessoa, opa, aí a pessoa acorda realmente, né? Aliás, tem uma passagem do Evangelho que fala, desperta, ó tu que dormes, né? Então, nós não podemos ir à casa espírita, e pode realmente acontecer. A gente sabe que, sobretudo, quando as pessoas estão num processo de envolvimento espiritual, o João Carlos está pescando. João Carlos, acorda, João Carlos. A pessoa, quando está participando, às vezes, de um tratamento espiritual, é muito importante que ela tome consciência disso, porque às vezes ela vai lá para a palestra e as pessoas fazem palestra normalmente curtas, com exceção do centro aqui. Aí, Flavinha, vou acordar o João Carlos. Como tinha aquele dispositivo, qual que era? Eu não lembro agora. O computador vibrava a tela, né? Como é que era mesmo? Aí a pessoa vibrava MSN. Acho que é MSN, acho que era alguma coisa assim. E então, a pessoa às vezes vai na casa espírita, participa do tratamento espiritual, só que chega na hora e dorme, né? Realmente. E sabe, Clara, que essa questão do palestrante, ele tem que ter essa visão. Olá, Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. Ele tem que ter essa noção. O palestrante espírita, ele tem que fazer essa alternância de voz. Ele não pode ficar também, a gente coloca sempre assim, né? Indo de um lado para o outro, né? Como uma partida de tênis ou de ping-pong. As pessoas ficam, né? Para onde que ele vai agora? Fica daquele jeito. Não. A pessoa pode até se movimentar, tem que ter uma movimentação natural, ali não vai ficar que nem uma estátua rígida, mas a fala dela tem que ter uma alternância vocálica. Ela tem que olhar para um lado, olhar para o outro, mexer as mãos, não mexer exageradamente, né? Senão também parece um ventilador ambulante, né? Olá, Luciana, boa noite, seja bem-vinda. Então, é importante, quando você está participando de um tratamento espiritual, que você se concentre, que você tome conhecimento. Fala para ela entrar e sair, às vezes melhora, Clara. Às vezes dá certo. Então, é importante que a pessoa tome consciência que naquele momento que ele vai participar do tratamento espiritual, e as palestras do momento do tratamento espiritual são curtas, de 15 a 20 minutos no máximo, para que a pessoa preste atenção. Então, o palestrante que for falar para um grupo de tratamento espiritual, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ser objetivo, tem que ir direto ao ponto daquilo que ele tem que chegar de mais importante. Falar do quê? Do Evangelho. Agora, essa responsabilidade do Evangelho em nós que o Jerônimo coloca para nós. A gente faz lives, ou a gente assiste lives, assiste palestra, lê livros. Já temos o conhecimento, então não dá para persistir nos mesmos erros, nas mesmas situações recorrentes. E a gente tem que, a partir daí, tentar modificar a cada dia, sabe? Tentar modificar aos poucos. A gente sabe que não é fácil. A gente traz muitos erros, muitos vícios, muitos defeitos que estão enraizados, ficam marcados, fundos dentro da gente. Então, é realmente difícil. Mas nós recebemos a orientação da espiritualidade amiga, né? E tem gente que fala assim, eu não acredito na vida após a morte, que ninguém veio contar para a gente, todo mundo que morreu, né? Me fala alguém que veio contar para você que veio. Com tantos e tantos livros psicografados, com tamanha clareza de ensinamentos,
Vai falar o quê? Vai falar que é tudo invenção? O Chico tinha que ser realmente, né, uma pessoa, o Chico, o próprio Divaldo, ser uma pessoa extremamente com um QI hiper mega elevado, né, para conseguir fazer tudo aquilo, né? Não, Luciana, fica tranquila, fica tranquila. Luciana vai precisar sair, não tem problema não. O que será que está acontecendo, né, com a... Fala para ela, se qualquer coisa você faz um teste com ela, né? Às vezes dá algum problema no Instagram mesmo, esses problemas recorrentes, né? Ah, Daniele, mas eu penso que muitas vezes o conhecimento permanece só no intelecto, não nos comove, não nos modifica. Tudo é um processo. É verdade, viu, Daniele? A gente conhecer é muito fácil. Que eu falo para vocês, o que aparentemente para algum de vocês pode ser uma coisa difícil, vir aqui, fazer uma live, comentar sobre algum texto, que para muitas pessoas pode ser assim uma coisa assim extremamente, né, agoniante. Falar não é tão problemático. O mais difícil é você conseguir implementar, colocar em prática aquilo que você fala. E isso é um processo lento e gradual, né? Ah, Jacira, é muito fácil evangelizar outras pessoas. Difícil evangelizar a si mesmo. Pisa de evangelho todo dia ajuda. Verdade. Boa noite, Luciana. Fica tranquila. Deus te abençoe, tá? Então, gente, vejam como que é interessante. Nós temos o conhecimento. Não dá mais para a gente alegar ignorância. A modificação é um processo lento e gradual. Mas o processo para a nossa mudança, para a nossa transformação, é se reconhecer ainda falível. Não ficar se cobrando tanto. Não ficar se exigindo demais. Sabe? Conhece-te a ti mesmo, conhece as tuas dificuldades, conheça as tuas falhas, as tuas imperfeições. Reconheça quando você teve um sentimento em relação a uma pessoa, que aquele momento você teve um sentimento de inveja, ou que quando alguém te fez um elogio, que você sentiu que aquilo foi um orgulho, seu orgulho que falou mais alto. E é importante, a partir do momento, não, é o meu orgulho, eu sou orgulhoso, reconheça-se. Não precisa ficar falando aos quatro ventos. Só se reconhecendo, tá, nesse momento eu fui uma pessoa assim. Tá bom. Então, o primeiro passo é se reconhecer. Depois que a gente reconheceu aquela fraqueza, aquela dificuldade, a gente vai conseguir, então, pouco a pouco, tentar modificar. O difícil é quando a pessoa que é orgulhosa, que é intransigente, que tem uma série de defeitos e ela não reconhece, ela não se aceita. Ela não se aceita. Então, por conta disso que muitas vezes o processo é difícil de mudar. Olá, Babi, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Boa noite, Rosângela. Então, vejam, primeiro passo é reconhecer as nossas fraquezas. Conhecer, então, nós temos o conhecimento do Evangelho. Agora, a gente tem que ser páginas vivas do Evangelho. Porque eu estava até assistindo a uma live com a Jacira agora há pouco, ela e a Lurdinha, e elas comentaram sobre os livros, né? Que livro fica parado, né? Pegando poeira na estante, tem que passar para frente. Você já leu um livro, adquiriu conhecimento, passa para frente. Ou como a gente faz aquelas campanhas de vez em quando, esqueça um livro espírita em algum lugar, numa rodoviária, em algum lugar que você estiver passando, num shopping. Esqueça um livro. Largue lá um evangelho, um livro dos espíritos. Tem livros baratos desse preço que você pode adquirir e largar por aí. É uma oportunidade também de você divulgar. Então a gente tem que fazer do evangelho a prática, né? É como Francisco de Assis que usa essa frase muito importante. Pregai o evangelho a todas as criaturas. Se necessário, use as palavras. Então, pregar o evangelho a todas as criaturas significa o quê? Ser o evangelho vivo pela nossa vida, pelo nosso exemplo,
pela nossa atitude. E isso vale em todos os lugares. Não adianta a gente ser 100% evangelizado aqui na live, né? A gente tem que ser 100% evangelizado lá fora, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Desenvolver a fraternidade, a gentileza com as pessoas que pensam exatamente igual a gente é fácil. O difícil é agir com gentileza, com amizade, com companheirismo, com aquelas pessoas que são diametralmente opostos a nós. Aquelas que a gente chama aquelas pedrinhas do nosso sapato. Mas lembrarmos também, como eu sempre digo, que se nós temos as nossas pedrinhas no sapato, quantos de nós será que não somos, muitas vezes, a pedra, não só a pedrinha, né? A pedra grande, ou a própria taxinha no sapato do outro, né? Olha só a Jacira dizendo, importante quando no ato da leitura não associar o texto a outras pessoas, importante ler pensando em nós mesmos, inclusive nas palestras. Isso vale tanto para o Evangelho no Lar, quando você faz o culto do Evangelho no Lar e você vê aquilo, fala assim, caiu para fulano. E a pior coisa que você tem para fazer naquele momento é falar, tá vendo fulano, essa caiu para você, como uma luva para você, não precisa falar. A pessoa tem inteligência, ela é capaz de perceber que se foi para ela. Mas será que só foi para ela que caiu aquilo? Ou como as pessoas falam, né? Nossa, a palestra da Casa Espírita era para fulano. Se fulano tivesse aqui, era para ele. Não, não era para fulano, porque senão fulano estaria lá. É para você mesmo. É para você analisar aquilo em relação talvez ao fulano e tentar olhar de uma outra maneira. O Will está dizendo, dificilmente eu vejo as lives pelo celular, só vejo pelo computador. Fala para a Alessandra, se ela tentar ver a live pelo computador dela, pode ser que não trave. Pode ser. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Patrícia, boa noite. Muito bem. Então vejo como que é importante. A vivência do Evangelho tem que ser sobretudo com as pessoas difíceis. Com as pessoas fáceis é tranquilo. A pessoa que torce para o mesmo time que eu não torço para time nenhum, tá? Só para vocês dando um exemplo. Eu vou falar daquele time e a pessoa vai falar, vai concordar comigo, dificilmente eu vou brigar com ela. Agora, se a pessoa tem um time diferente do meu, pode ser que haja um conflito. Então é fácil você ter amor para os nossos irmãos que pensam exatamente igual a gente. A prática do Evangelho na casa espírita é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é a prática do Evangelho no aconchego do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, com o nosso chefe, com o nosso subordinado, com aquelas pessoas. Até na casa espírita, eu vou falar uma coisa para vocês. Não sei se vocês já participaram de cursos que são dados na casa espírita. E tem sempre uma pessoa, uma ou duas, que são os polêmicos. Que eles vão lá não para buscar conhecimento. Eles são aquelas pessoas que vão para, parece que criar caso. A pessoa fala assim, por exemplo, pergunta um do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Então, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira e todas as coisas. Tá. Aí a pessoa explica. Aí vem outra. Dá licença um pouquinho. Mas por que o que é Deus? Deus não é assim? Não, mas Kardec perguntou o quê? Não personificou numa pessoa assim, essa. Não, mas está errado. Entende? A coisa mais simples do mundo, a pessoa vem para criar um problema, né? Então, nesses momentos, até nessas situações, na casa espírita, a gente tem que desenvolver a paciência, a tolerância, o amor ao próximo. E aquele irmão, muitas vezes, vem para testar a nossa paciência, testar o nosso grupo, sobretudo se você está fazendo parte daquele grupo. Então, faz parte do nosso processo, sim. O Gleice, quando faço o evangelho com a minha vizinha, ela já se entrega logo dizendo, isso é para mim. Bom, aí você pode até colocar, viu, Gleice, assim, olha, é para todos nós que estamos aqui, inclusive para a espiritualidade que está nos assistindo, porque se caiu aquela lição, é para todos nós. E a gente tem que ter a amplidão de pensamentos, né?
não ficarmos muito presos somente à lei, né, do que está escrito assim. A gente tem que abrir um pouco o leque. Porque se você às vezes pega uma frase ao pé da letra, ela pode estar tendo um significado, mas amplie, né? Abra o leque das possibilidades e certamente vai servir para muitas pessoas. Olá, Regina, boa noite, seja bem-vinda. Os polemiquinhos, sempre tem, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Aqueles irmãos estão lá no processo de aprendizagem, buscando também, né? E o difícil, o duro também, se você participa de um grupo de estudo, onde as pessoas ficam todas, né? Só que nem vaquinha de presépio, né? Só balançando a cabeça. Tem que ter uma interação, mas é importante que o conhecimento seja de uma forma a agregar, né? Porque quando você pega um texto do Evangelho, por exemplo, você pode observar por uma ótica, a outra pessoa pode pensar por uma outra ótica totalmente diferente do que você pensou. E não estão erradas. As duas posições são possíveis, são interpretações possíveis de fazer, né? Ó, Will, os questionadores conheciam que dizia sempre, não concordo. É verdade, tá vendo? A gente faz parte, né? Quem nunca se deparou com pessoas desse tipo? E é engraçado assim, até em classe, né, sala de aula, eu lembro muito disso que acontecia. Às vezes uma pessoa, o professor dando aula, tudo mais, e a pessoa vinha e fazia uma pergunta. E quando aquela pessoa fazia a pergunta, eu falei, ei, meu Deus, lá vem, né? E era uma coisa, aí eu vou falar para vocês um fato que aconteceu comigo, para ver como também nem sempre é o que parece, né? Minha época de colégio, eu estudava no período diurno, né? E quando eu comecei a trabalhar, fui fazer um período noturno. E no diurno tinha sempre aquela turminha, o pessoalzinho mais, né? O pessoal mais que tirava o sarro em todo mundo, assim, qualquer coisa que você falava já era motivo de gozação. Não existia bullying, né? Era praticamente direto. Bullying acontecia com todo mundo, não era só com um ou outro. Então o que acontecia? Uma pessoa fazia uma pergunta no diurno, aí vinha aquela... né? E a pessoa ficava até acanhada de perguntar, tinha até vergonha de perguntar. E às vezes a pessoa realmente não sabia, mas a classe inteira vinha numa única voz, né? Como se gozasse da pessoa. E quando eu fui para o noturno, fazendo parte já desse grupo, né? Desse agrupamento que qualquer pessoa que falava, a gente já ia na onda, eu peguei e uma pessoa fez uma pergunta numa aula lá e eu fui o único, né, que eu era o único que tinha ido para o noturno, que cheguei e falei, ei! Aí todo mundo olhou para mim. Todo mundo olhou para mim, e a professora... E por que ela chegou para mim, né? Não, só falei, né? Mas você sabe a resposta? Falei, não. Então, fica quieto. Ela não falou exatamente isso, ela pegou e deu a explicação para o meu amigo. A partir daí, ó, bico calado. Você não sabe a resposta? E o outro está tendo a oportunidade de perguntar também, né? Tem essa opção, né? Deixa eu ver aqui, o Marquinho. Podemos até discordar, mas devemos estudar sobre a discórdia. Eu vou procurar várias reflexões sobre o mesmo assunto, mas permaneço em silêncio, né? Tem isso também, né? A gente não discordar por discordar, mas a gente ter uma opção de prestar atenção naquilo que está sendo falado. Deixa a pessoa concluir o raciocínio antes de você chegar e criar uma situação polêmica, né? Oi, gente, nosso tempo passou. Vamos ler novamente, então, para aqueles que chegaram depois, o Evangelho em nós. Jerônimo sempre dizia bastar apenas uma semana de Evangelho para que nossa responsabilidade aumentasse. A pessoa que passa a ser espírita e conhece o Evangelho de Jesus aumenta a sua responsabilidade perante a vida. Seja uma semana ouvindo ou lendo o Evangelho para conhecer mais sobre reencarnação, vida além túmulo, pluralidade dos mundos, nosso dever aumenta muito frente ao próximo e frente à família.
Imagine depois de um ano, ou de 30, 40 anos ouvindo o Evangelho no centro espírita. É necessário exemplificar com amor, caridade, perdão, paciência. O Evangelho tem que estar dentro do nosso coração para o colocarmos em prática e não aberto sobre a nossa mesa para se empoeirar apenas. Lembramos as elucidações contidas em O Evangelho segundo o Espiritismo sobre a importância das comunicações dos espíritos. Graças às comunicações estabelecidas de hoje em diante, de um modo permanente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado a praticá-la pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes dos céus, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Para amanhã, nós estamos a mensagem de número 21, e aqui uma foto da década de 70 da Dona Antônia, a mãe de Jerônimo Mendonça. A Dona Antônia vai ser uma das personagens dessa história intitulada A Serviço dos Bons Espíritos. Tá? É uma história muito interessante e vale a pena realmente a gente estar presente aí para a gente acompanhar essas reflexões. E agora então eu vou convidar a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água para fluidificação. Nós vamos abrir agora então as nossas preces, as nossas vibrações, por todas as pessoas que estão em nossos pensamentos. Nós vamos então orar e vibrar por cada um deles que estão aqui nesta lista que nós temos e também por todos aqueles que vocês pensarem. É o momento de nós fazermos as nossas reflexões. E assim, queridos amigos, convidamos então a todos aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, deixarmos nos harmonizar com esta melodia, conforme vamos soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, abstraindo nossa mente. Vamos nos ligar fluidicamente em pensamento, em coração, aos queridos amigos espirituais que estão sempre nos amparando, nos auxiliando nos trabalhos que desenvolvemos nessas noites. Nos ligarmos a Jerônimo Mendonça, o nosso querido amigo, que certamente temos muita gratidão por nos emprestar estas mensagens do seu cotidiano para as nossas reflexões. Vamos mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus. Vamos pedir a Ele: Mestre, abençoe a cada um de nós que está aqui nesta live, neste momento. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Abençoe aqueles que já passaram pela live e vão assistir depois. Envolva-nos, Senhor, em pura luz, na sua paz, no seu amor. E que esta paz, esta harmonia possa envolver os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, de estudo, onde formos, onde estivermos. Que essa energia envolva todos os nossos ambientes. Queremos pedir, Mestre, pelas pessoas que nos pediram preces, cujos nomes estão abertos neste momento.
para as vibrações da equipe espiritual, da equipe médica de Dr. Bezerra de Menezes. Cada um deles possa ser acolhidos, assistidos pelos seus anjos de guardas, pelos protetores queridos que estão sempre nos auxiliando. Queremos pedir pelos velhinhos dos asilos, pelas crianças desamparadas que estão nos orfanatos, pelos nossos irmãos que cumprem penas em cadeias e penitenciárias, pelos sem-teto, por aqueles que não têm o lar, pelos nossos irmãos ainda perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga possa amparar esses corações queridos, derramando sobre eles os seus eflúvios de paz, saúde e harmonias. Envolva também, Mestre, os doentes, os aflitos, estejam eles nos hospitais ou em seus lares. Envolva também, Mestre, aqueles que partiram para o plano espiritual e dê o consolo aos familiares que aqui ficaram. E ainda cada um de nós temos um pedido muito particular a lhe ser feito, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Somos gratos, Mestre, pela oportunidade desta reunião. Somos gratos por cada um de vocês, amigos queridos, que estão sempre conosco. E para encerrar, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus ou em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Agradeço uma vez mais a cada um de vocês que esteve conosco. Gratidão a todos. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.